Paz do Senhor Jesus, irmãos, esteja convosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que Ele seja na sua vida, no seu lar, no meio da sua parentela, que Ele seja o seu Senhor, que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso soberano. Que essa paz possa reinar no seu coração, que essa paz possa estar no meio da sua família. Boa noite para todos vocês. Hoje é sexta-feira, meu irmão. Estamos novamente para nós meditarmos na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o vosso coração. Deus tem uma palavra para a sua vida. Tenho certeza absoluta que essa palavra vai atingir o seu coração. O seu coração vai ser bombardeado. A sua vida vai ser bombardeado pela palavra de Deus. Boa noite para todos vocês. Gostaria de meditar com os irmãos sem perda de tempo algum. 2 versículos da palavra de Deus para nós comermos, para nós mastigarmos a palavra de Deus, para nós meditarmos. Eu quero convidar todos vocês que são amantes, vocês que amam a palavra de Deus, vocês que adoram meditar na palavra de Deus, para meditar juntamente conosco, juntamente comigo, a palavra de Deus, que está 2 Crônica, no capítulo 7, e versículo 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus, meu irmão. E o Senhor apareceu à noite a Salomão. E disse: ouvi as tuas orações e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo. Muito bem, meu irmão. Muito bem, meu querido irmão. Nós meditamos nesta noite sobre esse versículo. Deus falando conosco sobre esse versículo. Deus aparece a Salomão à noite. E eu começo a meditar, meu irmão, meus irmãos, meus queridos. Por que Deus aparece a Salomão à noite e não aparece a Salomão de dia? Antigamente, Deus se apresentava no meio dos profetas. Ele falava com os profetas. Deus falava com os sacerdotes. Deus falava-se com o rei. O Deus, ele não ficava no meio do seu povo toda hora. Não era toda hora que você encontrava Deus. Não era todo dia que você sentia a presença de Deus. Não, senhores. Não é permanente. A presença de Deus, meu querido, não era todo dia. Não era para sempre. E a Bíblia diz, meu irmão, que Salomão, sendo o rei que ficou no lugar do seu filho, do seu pai que foi ungido, que ficou no lugar de Davi, Salomão também tem o hábito, como seu pai tinha, de conversar com Deus. Não sim toda hora, a todo momento. Não era noite nem de dia. Nosso meio de hoje, nós procuramos Deus a todo instante. Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco a todos os instantes. Está conosco. Mas antigamente não, senhores. A presença de Deus não era todo dia que você encontrava Deus, não, senhores. Não era toda hora que você encontrava Deus. Mas a Bíblia diz que Deus apresenta-se a Salomão. E não era todo mundo que tinha essa presença de Deus. Era só os sacerdotes, os reis e os profetas. Deus não se apresentava para qualquer um, não, senhores. Deus não se apresentava para qualquer um. Ele só se apresentava para qual tipo de pessoa? Não, vamos ver. Rei, profeta, certo? Sacerdote. 3 pessoas. Ele se apresentava para essas
3 pessoas. Não é qualquer um que Deus se apresentava. Ele não se apresentava em qualquer lugar, não era qualquer um. Mas o rei Salomão, colocado por Deus, Deus se apresentava a Salomão, assim como se apresentava ao seu pai Davi. E a Bíblia diz que ele apresentou-se então, Deus se apresenta a Salomão. Eu pergunto para você, meu irmão, por que Deus se apresentou-se a Salomão? A Bíblia diz, a Bíblia diz, meu irmão, preste atenção, que Salomão edificou a casa de Deus. Salomão colocou as coisas melhores na casa de Deus, que podia se achar naquela época. Ouros, esmeraldas, riquezas. Salomão colocou na casa de Deus as coisas melhores. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Salomão porque Salomão colocou as coisas melhores na sua casa. Deus nos agrada quando nós fazemos o melhor, meu irmão. Quando nós fazemos o melhor, Deus recebe quando nós fazemos o melhor. A única coisa para Ele, Deus recebe. Está prestando atenção da palavra de Deus nesta noite, em poucos minutos? Estamos com 6 minutos e 28 segundos. Então Deus se agrada daquilo que Salomão fez, edificando uma casa para Deus, colocando as coisas melhores. Se fosse no dia de hoje, colocaríamos aquela porta que fecha, colocaríamos ar-condicionado do melhor, compraríamos microfone do melhor, colocaríamos uma cadeira com almofada do melhor, colocaríamos um tapete para receber as pessoas, colocaríamos uma cortina, fazemos uma coisa melhor para Deus, se fosse no dia de hoje. Mas Salomão colocou um dos melhores. Salomão investiu toda a riqueza na casa de Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou daquela que Salomão fez. Aí nós começamos também a voltar lá atrás, meu irmão, sobre Caim e Abel, sobre 2 ofertas, a qual estava diante de Deus, a qual Deus tinha que escolher. Não é verdade? Uma oferta foi aceita e outra oferta foi negada. Aquela que foi aceita foi feita de coração. E aquela que foi negada foi feita de qualquer jeito. Preste muita atenção. E a Bíblia diz que Deus se apresenta a Salomão. A Bíblia diz assim, Deus falando para Salomão: Salomão, eu ouvi as tuas orações. Preste atenção, que coisa gostosa quando Deus ouve a nossa oração, como nós pedimos oferta. A Bíblia diz assim, meu irmão, preste atenção. Se você for oferecer alguma oferta diante do altar e tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro, reconcilie-se a ele e ofereça essa oferta. Ofereça a ele sacrifício. E quantas pessoas, meu irmão, têm oferecido sacrifício em vão? Quantas pessoas não têm feito reconcílio nenhum? Ele vai lá e oferece a sua oferta. Obrigado. E a Bíblia diz que Deus não aceita, meu irmão. Deus não se agrada de oferta de tolo. Deus não aceita. Mas a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Salomão por ter edificado a sua casa. Então Deus apresenta a Salomão à noite. Naquela hora que todo mundo está dormindo. Os empregados estão dormindo. Os guardas, alguns estão dormindo, mas alguns estão atentos. E apresenta a Salomão como eu posso dizer, meu irmão? Apresenta-se ali. Está todo quieto. Está uma nuvem. Todo mundo está dormindo no seu aconchego. E apresenta-se Salomão, diz: Salomão, eu ouvi a sua oração. E escolhi este lugar que você fez, Salomão, para fazer por sacrifício. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa gostosa quando Deus, Ele mesmo escolhe. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos. Não foi você que escolheu ele, não, Senhor. Não foi você que chamou ele, não. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Estamos na palavra de Deus. Nós somos escolhidos, meu irmão. Desde o ventre da nossa mãe.
E a Bíblia fala que Deus fala, eu escolhi este lugar. E esse lugar que nós estamos falando nesta noite é o nosso templo espiritual, é o nosso templo onde nós reúnem todos os dias orando a Deus. Esse templo que ninguém fecha, ninguém pode fechar, porque foi Deus que escolheu esse templo para nós reunirmos a Ele. Olha que versículo tão gostoso. Deus soberano, se agradando das ofertas, tão gostoso quando Deus se agrada do que você está fazendo com amor, com carinho. Deu única coisa que você pode dar. Que coisa maravilhosa. Ele começa a lembrar daquela viúva que depositou o seu única moeda que estava ali para ser recolhido. E a Bíblia diz que Deus se agradou daquela oferta daquela viúva, porque ela deu a única, mas deu aquela lá que ele gostava mais. Ela deu aquela única, mas foi de coração. Quando nós fazemos coisas de coração para Deus, Deus se agrada. Quando nós fazemos coisas que para se mostrar, Deus não recebe, Deus não se agrada. Nós temos que fazer coisas do nosso coração, mas fazer coisas boas. Primeiro, Deus se agrada. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta daquela viúva, só deu uma, enquanto muitos deram vários dinheiro que sobrava, que tinha de sobra, aquela mulher só deu o único que tinha a mão. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta daquela viúva. Vamos mais adiante, meu irmão. Nós lemos no capítulo 12. Aí no capítulo 13, Deus, além de apresentar para Salomão e agradar da oferta de Salomão, no capítulo 13, ele vai falar assim, olha o seguinte, olha Deus falando, olha, Deus, ele falando, aqui no capítulo 7, versículo 13, se Deus, ele falando, Deus, se eu fechar a janela do céu, presta atenção, você sabia que no céu tem janela? Nós sabemos, meu irmão, você sabe que tem janela no céu, e essa janela muitas vezes pode estar fechada, essa janela muitas vezes pode estar aberta. Quando está aberta, a prosperidade. Quando está aberta, Deus derrama chuva para nossa colheita, para os grãos da terra crescerem. E Deus vem apontando, Salomão, eu agradei da sua oração. Eu agradei. Vamos falar uma coisa mais simplificada. Salomão, preste atenção, Salomão. Eu sei, Salomão, que você fez tudo isso por mim de coração, Salomão. Você colocou os melhores ouros, você colocou as melhores madeiras, Salomão. Eu agradei. Eu tô ouvindo tudo que você está falando, Salomão. Tudo que você está falando, eu estou ouvindo. Mas preste atenção, Salomão, que eu vou te falar, Salomão. Olha a soberania de Deus. Olha, você fez tudo, Salomão, mas tem um porém. Eu, sendo Deus, mas você pode fazer tudo se quiser, mas se eu não abrir a janela do céu, vamos ver o versículo aqui, diz assim, vamos abrir o versículo para nós lermos, coisa tão gloriosa, mostrando a soberania de Deus, mostrando que todo o controle está nas suas mãos, mostrando que tudo o homem pode fazer, mas o controle está na mão de Deus, Ele que pode mudar. Diz assim, olha aí, Salomão, se eu fechar a janela do céu e não houver chuva, e aí, como é que fica? Deus falando com Salomão, a riqueza de Salomão, muitas das vezes, Salomão, não está no ouro, Salomão. A riqueza, Salomão, não está na prata, Salomão. A riqueza, Salomão, não está na madeira, Salomão. A riqueza está na terra, Salomão. Olha Deus falando com Salomão. A riqueza está na terra, está na água que cai na terra. Está no plantio, na colheita, Salomão. Está nas frutas, Salomão. Está no céu as riquezas, Salomão. Não está só no ouro, Deus falando com Salomão. Não está só no ouro, na prata, Salomão. A riqueza está no céu. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, a falta de chuva nos atrapalha tudo. Imagine se nós ficar 40 dias, 40 noites sem chover. Não há mantimento. Não há agricultura. O povo morre. Se faltar água na terra, nós morremos. A riqueza, Deus está falando com Salomão que a riqueza estava na chuva.
Estava no poder de Deus derramar sobre a terra tudo aquilo para nós recolhermos. Deus então fala, Salomão, se eu não abrir a janela do céu, meu irmão, se não abrir a janela do céu e não houver a chuva, o que acontece, Salomão? Deus falando com Salomão. Salomão, se eu não abrir a janela do céu, o que acontece, Salomão? Uma pergunta é para Salomão. Tudo que você tem, você fez para mim, tudo que está fazendo, essa riqueza toda. O que adianta? Ter riqueza, essas riquezas que você tem, mas se eu não derramar, se eu não abrir a janela do céu, nada adianta. Deus falando conosco nesta noite, todo o poder está na mão dele. Todo o controle está na mão dele. Deus falando com Salomão. E o versículo fala assim, ó. E se eu ordenar, e tem uma coisa, Salomão, se eu ordenar também que os gafanhotos vão aí e comam toda a plantação, e aí? Deus falando primeiro com Salomão. Deus se agradou da sua oferta. Escolheu o lugar, concordo. Mas Deus falando com Salomão, se eu fechar a janela do céu, não tem mais chuva. Não tiver mais chuva. E se eu mandar, se eu ordenar, se eu der uma ordem para os gafanhotos comer toda a plantação, que riqueza você vai ter, Salomão? Nesta noite, Deus está falando conosco nesta noite. Muitas vezes nós procuramos riqueza onde não está. A riqueza, muitas vezes, meu irmão, não é ouro perecível. A riqueza não é prata. Mas sim, a riqueza, meu irmão, é aquilo que nós comemos, aquilo que Deus manda para nós. É aquilo que Deus envia para nós. É aquilo que Deus dá para nós chuva. Esta chuva é uma riqueza. Não tem melhor riqueza do que esta chuva para molhar a terra e crescer o alimento, de crescer a semente, e da semente nasce as frutas, as ervas, nasce os mantimentos. Desta chuva se alimenta o gado, desta chuva se alimenta o ser humano, desta chuva se aproveita, dessa chuva é riqueza. Deus mostrando para Salomão. Salomão talvez não entendeu, mas Deus nos entendeu nesta noite. E se eu fechar a janela do céu? E se eu mandar os gafanhotos comer toda as ervas do campo? Diz a Bíblia. Terceiro ponto. E se eu enviar uma peste, Salomão? E aí, como é que fica? Que coisa linda nesta noite aprendendo da palavra de Deus. Deus falando com Salomão. Olha, Salomão. Eu fecho a janela do céu, não é chuva. Eu mando os gafanhotos comer as plantações. E se eu mandar peste, Salomão? E aí, Salomão? Que coisa gloriosa, Deus falando conosco nesta noite. Que coisa linda. Mostrando que Ele tem todo o poder. Ele faz o que Ele quer, que hora que Ele quer, o minuto, o segundo que Ele quer. Todo o poder está na mão dEle. Todo o controle, toda a permissão passa por Ele. Tudo está na mão dEle. Deus falando conosco nesta noite. Por isso que nós devemos aprender a palavra de Deus. Deus falando com Salomão. E se eu enviar peste entre o meu povo? E a Bíblia diz assim, meu irmão. Tem uma solução para vocês. Tudo que eu fizer aqui, estou falando para vocês. Se eu enviar peste, trancar a janela do céu, mandar os gafanhotos na colheita. Mas tem um porém. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, presta atenção, versículo 14. Se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e vou sarar a sua terra. Vocês ainda têm uma chance ainda. Deus falando para o povo de Israel. Ele tudo permite, é Ele que permite, está permitindo o que você está passando. É Deus que está nos permitindo aquilo que nós estamos passando, é a permissão dEle. Nada sem a permissão de Deus. Todo o controle está na mão do soberano todo-poderoso. Nada pode escapar da presença de Deus. Nesta noite eu quero dizer para você, meu irmão, a sua vida está na mão dEle. A sua família está na mão dEle. Os seus irmãos, a sua parentela está na mão dEle. O mundo está na mão de Deus. O inimigo está na mão de Deus. A morte está na mão de Deus. O inferno está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Diz a Bíblia. O que está na mão de Deus não pode escapar de suas mãos. Estando na mão de Deus, nada pode escapar da sua vontade. Nada pode escapar do que Ele quer, meu irmão. Se nós estamos passando por isso, é porque Deus está permitindo nós passarmos tudo isso. Meu querido irmão, é nesta lição que nós aprendemos nesta noite.
Eu aprendi que Ele é soberano, que tudo que nós fazemos para Ele de bom, mas Ele continua todo poderoso, nos mostrando muitas das vezes, meus irmãos, que a riqueza é aquilo que Ele nos deu, família, que Ele nos deu, ar para respirar é uma riqueza, o sol que nos queima é uma riqueza, o frio é uma riqueza, o oxigênio é uma riqueza. Que coisa melhor do que isso, meu irmão? Deus mostrando para Salomão: Salomão, eu vou te mostrar o que é melhor do que ouro que você preparou para mim, na minha casa para edificar. Eu vou mostrar para você o que é melhor que madeira que você também fez para mim para edificar a minha casa. Eu vou mostrar para você que é melhor que esse palácio. Eu vou mostrar riqueza para você, que é muito melhor do que esse palácio que você fez para mim. Vou mostrar para você. E Deus mostrou para Salomão: Salomão, vem para cá, meu irmão. Deus mostrando para Salomão: vem cá, Salomão. Tá vendo aí, Salomão? Tá vendo aquilo ali, Salomão? Tá vendo? Você tá vendo aquela janela? Se eu fechar, não cai água. O povo perece, o povo morre de sede. Você tá vendo aquela plantação, Salomão? Se eu mandar um gafanhoto, come toda a plantação e vocês morrem de fome. Tá vendo, Salomão? Eu vou mostrar para você, Salomão, também, se eu mandar peste. Pera, vem cá um pouquinho. Deus mostrando para Salomão: Salomão, tá vendo? Se eu mandar peste, nenhuma terá chance. Ninguém terá chance, não vai ter vacina. Não vai ter nada que possa curar, meu irmão. Deus falando conosco nesta noite. Podemos sim passar por vírus. Vírus não é praga. Se fosse praga, quando Deus lança uma praga, ninguém acha a cura. Ninguém pode achar cura quando Deus lança uma praga, meu irmão. Ninguém acha a cura. Não tem cientista algum no mundo inteiro para descobrir quando Deus lança a praga do Egito. Ninguém pôde descobrir, aquela 10 pragas do Egito, a cura. Mas o Senhor, o próprio Senhor, que mandou aquela praga no Egito, Ele tirou aquela praga do Egito. E levou-se para bem longe, levou-se para longe. Mas nesta noite, meu irmão, fiquemos com esta palavra. Tem coisas melhores que ouro. Tem coisas melhores que prata. Tem coisas melhores que diamante. Tem coisas melhores que esmeralda. É aquilo que Deus fez para o ser humano. O livre-arbítrio. Que você pode escolher onde você vai. O que você pode escolher. Aonde você vai. Aonde você pode estar. Que caminho você pode tomar, que lado você pode ficar. Isso é uma riqueza tão grande. O livre-arbítrio é também sobre nós. Essa riqueza, o fôlego de vida, é uma riqueza. Mas nesta noite, fiquemos com esta palavra tão gloriosa que entrou em nosso coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.